E aí, galera, estamos de volta aqui para mais um trabalho na categoria de matemática, na nossa nona mostra de inovações pedagógicas. Estaremos agora vendo o trabalho de Kaline Ferreira, da EREM Aníbal Falcão. Seja bem-vinda, professora. Grande abraço. Bom dia. Bom dia. Então, bom dia, né? Me chamo Kaline e eu sou professora de matemática dos terceiros anos, tá? E a gente resolveu fazer um trabalho que trabalha as funções trigonométricas, que é a construção do ciclo trigonométrico. Pode passar. Então, a educação de Pernambuco, ela sempre foi destaque, né? Nos últimos anos, principalmente, ela tem ficado sempre nas primeiras posições. E é um orgulho, né, para a gente, como professor da rede. Pode passar. Em contrapartida, né, a gente teve também muita dificuldade esses últimos 2 anos, né, 2020 para esse ano. Não só, eu acredito, não só na minha escola, mas em todas as escolas privadas, públicas, né, por conta da pandemia do Covid. Então, a gente, além da dificuldade pedagógica, que a gente sempre enfrenta todos os anos, a gente agregou a isso a dificuldade da pandemia, né? Muitos pais abandonaram seus trabalhos, alunos tiveram que abandonar a escola para sustentar a família. Então, é uma realidade triste, mas é uma coisa que aconteceu, né? E aí, a gente teve um desafio maior, pode passar. A gente teve um desafio, né, que é atrair esse estudante para a escola. Né? Diante disso tudo, teve a buscativa, né, que foi feita em todas as escolas. E além da buscativa, é como fazer isso, tornar nossas aulas atrativas de maneira que o aluno tenha prazer em estar na escola, né? Então, foi um desafio maior ainda do que os outros anos normais, né? Tidos como normais. Então, para minimizar esses danos que a gente já teve de qualquer forma, né? Toda a escola, as escolas já sofreram, os alunos já sofreram prejuízo, mas para minimizar esses danos causados pela pandemia, a gente elaborou alguns projetos, dentre eles, esse do ciclo trigonométrico. Pode passar. Então, a área do conhecimento envolvida foi matemática, né, exclusivamente, e a gente tem como professores responsáveis eu, Kátia Couto, Neucila Moura e o professor Pedro Luiz. É a equipe de matemática da escola, tá? A gente nunca trabalha sozinho aqui, a gente tem, especialmente no terceiro ano, né, a gente trabalha em conjunto, eles também trabalham nos terceiros, né, então a gente tem um trabalho integrado aqui nas áreas de português e matemática. E a gente teve os alunos envolvidos como os monitores, né? Os monitores ajudaram a gente na aplicação, liderando ali o processo junto com os colegas deles de sala, na hora da construção do ciclo, tá? E o público-alvo foram os 3 terceiros anos que a gente tem aqui na escola. Bom, com uma abordagem conceitual, né, primeiramente, a gente teve que fazer uma revisão, né, dos descritores prévios. Então, a gente teve que trabalhar com eles razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, né, que eles iam precisar para as funções trigonométricas. Então, a gente fez previamente umas aulas com eles, tá? Transformações de unidade, porque normalmente os alunos já estão habituados a trabalhar com graus, né? Mas na hora de montar as funções trigonométricas, a gente usa bastante, praticamente só os radianos, né? Então, a gente trabalhou essa mudança, essa conversão de unidades, de grau para radiano. Trabalhou também a questão dos ângulos complementares e suplementares, né, que eles iam precisar na hora de construir as funções. E tem esse trabalho maravilhoso da equipe da UFRN, tá, do PIBID, que é justamente o passo a passo da construção do ciclo trigonométrico, tá, que está na bibliografia, a gente deixou aí para vocês. E ele foi aplicado nas turmas de terceiro ano no final, tá, no final do projeto. Além disso, a metodologia aplicada, né? A gente teve aulas expositivas dialogadas, a gente teve também a construção do material pedagógico, realização de experimento científico, porque eles também realizaram as transformações e tal, a manipulação do ciclo,
E a resolução de exercício. Tem uma fichinha de exercício, inclusive no próprio material do PIBID, e eles também, essa listinha foi aplicada com eles, tá? Então, como resultado, né, a gente teve estímulo das habilidades que envolvem o protagonismo estudantil, querendo ou não, né, tantos monitores que estavam ali à frente, ajudando os meninos, então eles estimulou muito essa capacidade de protagonismo, de liderança, né, de trabalho em equipe. O aprendizado sobre as definições e uso de instrumentos geométricos, olha, teve um momento lá que eles tinham que construir a circunferência, né, unitária. E aí eu dei os materiais para eles, o compasso e o transferidor, e eles acharam que era para fazer o círculo com o transferidor, né? E aí, no trabalho, a gente teve que explicar que não, a gente tinha que fazer com compasso e tal. Então, não sabiam nem o que era um transferidor, eles não sabiam como utilizar um transferidor. Então, um dos resultados que a gente teve foi os meninos aprenderem esses instrumentos matemáticos, né, e como utilizá-los. Além de aumentar a questão da interação aluno-aluno e professor-aluno, né? Não ficou aquela coisa de só o professor falando e os alunos escutando, tá? Principalmente na pandemia, eu acho que eles estavam muito carentes também dessa questão do contato, né? Do contato com o professor, do contato entre eles, então foi muito bom essa interação. E além de melhorar, né, o resultado nos descritores, que é interesse, né, tanto para eles quanto para a escola, que é importante a aprendizagem, que a gente colocou os D5, resolver problemas que envolvam razão trigonométrica, né, seno, cosseno, tangente, e identificar os gráficos das funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, reconhecendo suas propriedades. A gente teve melhora no resultado desses dois descritores. Além de um maior interesse nas aulas de matemática, né? Sempre que a gente traz uma aula diferenciada, os alunos têm maior interesse em participar. Então, as evidências no nosso trabalho, está os alunos construindo, pode passar. Tem algumas fotos aí deles construindo, ó, o ciclo trigonométrico, a gente fez com isopor, né, para eles colocarem um ponteirinho e fazer a medição, tá tudo aí. Ó, eles construindo, certo? As equipes, trabalho em equipe, e aí o resultado de alguns, né? Eu botei só alguns, não cabiam todos, mas foram muitos ciclos construídos, né? E aí eu tirei 5 fotos para mostrar o resultado do trabalho deles, né? Esses cinco ciclos aí, tá aí a bibliografia que eu falei, o trabalho aí é ótimo, esse trabalho, ele fala... Primeiro tem um capítulo falando sobre o conceito, depois tem a construção e as atividades. Foi os 2 capítulos que a gente usou, a construção e as atividades. Tá? E é isso, obrigada pela atenção e espero que tenham gostado. Parabéns à professora Kaline Ferreira, da EREM Aníbal Falcão. Para nós é um prazer poder receber o trabalho de vocês, que de maneira tão legal, né? Acessível, pôde, portanto, aproximar a trigonometria dos estudantes, sobretudo melhorar a qualidade da aula e a motivação, desculpem, né, dos estudantes. Então, professora, valeu, grande abraço, parabéns pelo trabalho. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Agora com o professor Pedro Abel, da EREM Severino Cordeiro. Seja bem-vindo, professor Abel. Olá, pessoal, eu sou o professor Pedro Abel e participando da Mostra de Inovações Pedagógicas, eu trago para vocês um título-tema chamado Sua Notinha Vale 10? Vamos entender o que se trata aí, esse título-tema. Primeiro, a gente tem a área de conhecimento, que é a matemática. O autor será a minha própria pessoa, o professor Pedro Abel, e os estudantes envolvidos foram alunos do ensino médio da escola EREM Severino Cordeiro de Arruda, também chamada de ERENSCA. Já a abordagem conceitual está ligada à porcentagem, só que a ênfase é em um dos temas dos eixos integradores e transversais, especificando ali a educação para consumo e a educação financeira e fiscal, que está nos pareceres na resolução que vocês estão vendo aí também, certo? Já a metodologia aplicada, ela se deu por meio de fichas impressas. E aí, nessas fichas, tinha lá o material de estudo da aula, também tinha o conteúdo a ser trabalhado nela, e trazia, inclusive, a cópia de 2 cupons fiscais, que são o que a gente chama de notinha,
e esses cupons vinham no valor de R$ 10, e por isso que fez gerar aí o nosso título-tema chamado de Sua Notinha Vale 10. Já a relevância da proposta está em conhecer melhor a nota fiscal, que é a nossa notinha, e também estudar matemática, os tributos que estavam ali nessas notinhas fiscais, assim dizendo. E aí a gente conseguia conscientizar os estudantes sobre a necessidade e a justificativa para o pagamento de tributos, sejam eles federais, estaduais ou até mesmo municipais. O público-alvo ele se deu desde 2020, onde foi implantado aí esse projeto, digamos assim. A partir deles, os próprios alunos, eles contribuíram fazendo, como se fosse simulando notinhas fiscais no próprio caderno, através de folhas. Isso gerou uma videoaula. Essa videoaula foi lá para o canal e ela participou, inclusive, e conseguiu uma premiação entre as 5 aulas destaques, vamos dizer assim, de um determinado acontecimento que rolou. Então, foi bastante válido aí essa experiência com o público-alvo. A partir daí, também foram chamados os representantes de cada turma lá da Herém Severino Cordeiro de Arruda, onde eles começaram a participar de alguns eventos, como esse aí que vocês estão vendo, de forma remota, e também teve outros resultados mais específicos ainda esse ano. A gente teve a reimplantação, vocês podem ver aí novamente, eu em sala de aula, juntamente com os demais alunos, isso aí foi uma turma específica do primeiro ano, onde eles trouxeram notinhas fiscais e a partir das próprias notinhas deles ali, a gente pôde abordar novamente esse título-tema, Sua Notinha Vale 10. Então, foi bastante enriquecedor nesse sentido e a gente está avançando nesse processo aí e trazendo mais adiante nos próximos anos, provavelmente. Além desses resultados, também para os professores, inclusive, foram criados cursos. E esse curso aí, que está no ambiente virtual de apoio à formação continuada, o AVA para professores, tem aí um curso que seria o curso de educação fiscal. Então, em um desses módulos tem essa aula, essa videoaula especificamente falando, e aí vocês podem, inclusive, utilizar a visualização, entender melhor e até mesmo utilizar reproduzindo na sala de aula, caso algum professor esteja interessado. E as evidências, elas foram melhorando a cada vez, inclusive agora vocês podem ver aí que o vídeo traz, além da legenda, também traz aí a interpretação em Libras, e está bem, bem interessante. Quem quiser conferir também está disponível aí no canal. Mas basicamente é isso. Para a amostra de inovações pedagógicas, a gente traz aí esse título-tema, Sua Notinha Vale 10, com essa contribuição, onde a gente pode, de certa forma, trazer a matemática de uma forma bem diferente, envolvedora, e que a gente consegue, de fato, mostrar aí de uma forma inovadora o que a gente tem para os alunos e envolver eles de forma bastante enriquecedora. Bem, é isso que eu tenho a dizer e eu agradeço aí a todos. Obrigado, professor Pedro Abel, da Herém Severino Cordeiro. Parabéns pelo trabalho. Grande abraço. Valeu, professor. Tchau, tchau. Até a próxima. Mais um trabalho de matemática, agora da Herém Comendador Manuel Caetano, a professora Zenilda Pereira. Olá, professora, como vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Olá, fique à vontade, professora. Obrigada. Então, esse projeto sobre educação financeira foi realizado no segundo semestre de 2021, na Herém Comendador Manuel Caetano de Brito. O título, Dinheiro Vem, Dinheiro Vai, a importância da educação financeira pessoal para a qualidade de vida. Área de conhecimento e matemática. Abordagem conceitual. Então, foi relembrar o que já estudaram de juros simples e composto, utilizar a planilha eletrônica e visualizar por meio de representações gráficas os comportamentos linear e exponencial de algumas funções, tendo como foco projetar e elaborar soluções no modelo de orçamento familiar. Pode passar. Orientadora, essa que eu vos falo, Zenilda Pereira de Queiroz Cavalcante. O trabalho foi realizado com estudantes do primeiro
ensino médio, semi-integral, primeiro ano D, e aqui estão os alunos representando a turma. Aparecida Vitória Mendes Mandu, José Wandes Leandro Silva, Maria Liliana Ferreira da Silva e Nanildo Cândido da Silva. Pode passar. Metodologia. A proposta é uma missão em adquirir conhecimento, acessar informações, estimular ideias e pensar em estratégias. Dessa maneira, ao analisar situações financeiras, o educando poderá ter e sugerir mudanças de hábito. Para tanto, foi usado planilha eletrônica, feito pesquisa de campo, debates. Essa pesquisa de campo foi o seguinte: os alunos eles foram, ao supermercado, escolheram 2 supermercados diferentes, 10 produtos básicos, fizeram a pesquisa para comparar preço. E ao votar em sala, em debate, chegaram à conclusão que vale muito a pena fazer essa pesquisa e que seria importante levar esse conhecimento para outras pessoas. O debate também foi perguntado de que forma a gente poderia levar essas informações sobre educação financeira às pessoas. Então, se chegou à conclusão, eles responderam que seria através das redes sociais. Daí, o produto final desse projeto foi um livro digital, onde abordamos a importância da educação financeira, o orçamento familiar, também falamos sobre consumo e consumismo, e alguns pontos de orientação para se organizar e sair das dívidas. Diante disso, a produção de projetos de compartilhamento sobre a educação financeira poderá estimular suas habilidades de planejamento, lógica, trabalho em grupo, comunicação interpessoal, favorecendo assim o uso de tecnologias em prol da construção do projeto. Pode passar. A relevância da proposta. O tema escolhido remete a um assunto de suma importância, atual e necessário para a formação de cidadãos, principalmente no momento que estamos passando por essa crise financeira. Primeiramente, devemos entender qual a importância de se ter uma educação financeira pessoal hoje. Ao entender como o crédito oferecido por algumas instituições pode se tornar uma armadilha por meio de juros. Principalmente, o cartão de crédito. Nem todo mundo sabe trabalhar com cartão de crédito, principalmente quando naquelas ofertas propondo para se pagar valor mínimo. Isso é uma armadilha, porque são cobrados juros muito altos e muitas vezes os juros são maiores do que a dívida que se tem. Então, numa situação dessa, para você quitar a dívida, seria mais viável um empréstimo a juros menores, ao invés de pagar a parcela mínima. Então, é isso que esse projeto vem alertar, para que não se caia nas armadilhas. E daí, o educando terá condições de argumentar sobre estratégias para quitar dívidas que saem do controle e fazer alertas para que novas situações de descontrole financeiro sejam evitadas. Além disso, poderá conhecer seu padrão de gastos e refletir sobre suas atitudes em relação ao dinheiro. O público-alvo, a comunidade escolar e pessoas que estejam com dificuldades financeiras em quitar eventuais dívidas e atingir seus objetivos. Essas imagens foram algumas atividades que foi trabalhada, de forma remota, e também em sala com os meninos. Essa primeira imagem aí é a pesquisa de preço, exatamente como eles fizeram a pesquisa de campo. Levaram essa tabela, foram em 2 supermercados diferentes e pesquisaram o mesmo produto. Depois fizeram a diferença de preço e viram que valia a pena e que tinha lucro, que era bem viável fazer esse procedimento antes de ir às contas. Outra forma de organizar e administrar o dinheiro é o orçamento doméstico. Ter um controle, anotar numa planilha ou numa agenda tudo que se gasta, primeiramente, o valor que se tem, da receita durante o mês, tudo que se gasta, aquelas despesas fixas e as extras que possam surgir. E ter o cuidado de não gastar mais do que recebe, porque daí vai gerar dívidas. Focamos também no consumo e consumismo.
muitos brasileiros estão comprando mais do que necessitam. Então, compra, por impulso, né, das propagandas, e no final do mês o orçamento não cabe no bolso. O que acontece? Acaba sendo engolido, né, pelo consumo, gastando mais do que recebe. Não compra um produto de qualidade. Diante disso, vem os questionamentos. Por que comprar? Será que eu estou precisando? Ou é porque eu quero comprar por impulso? O que é comprar? Você vai procurar, primeiramente, se é um produto de qualidade, fazer uma pesquisa, para não ter desperdício, de estar comprando coisa e no dia seguinte ter que trocar porque deu problema. Como comprar? Fazer sempre uma análise. Se eu posso pagar à vista, se é melhor no crediário. Sabemos que pagando à vista você está ganhando, ao invés de pagar algum acréscimo. Também é importante você, de quem comprar, né? Ver se tem garantia, se tem uma nota fiscal, para também evitar desperdício contra isso. A forma de usar você comprar, não ficar trocando, porque está fora de moda, já quer comprar outro aparelho, algum objeto, já troca porque está fora de moda. Isso vai causando um desequilíbrio, né, na economia. Você vai gastando e desperdiçando sem necessidade. Também importante é a forma como descartar. Será que eu posso reutilizar, passar para alguém? Dessa forma, a gente até contribui com o meio ambiente. Pode passar. Aqui foi a pesquisa de preço, onde os meninos fizeram a pesquisa de campo, foram ao mercado e compararam os preços, né, de um para outro, e realizaram a sua pesquisa e viram que realmente vale a pena. Enfim, vou falar porque a educação financeira é tão importante e essencial aprender o assunto desde jovem. O que acontece quando não tem e quando tem esse conhecimento sobre a educação financeira? Vou falar sobre 7 pontos. Primeiro, quando a gente não tem o conhecimento, o dinheiro é um problema. Por outro lado, quando se tem o conhecimento, o dinheiro é solução. Gasta sem pensar. Segundo ponto. Quem tem o conhecimento gasta com consciência. Terceiro ponto. Menos organização, mais organização. Quarto ponto. Não investe. Por outro lado, aprende a investir. Não planeja. Por outro lado, planeja o futuro. Tem dívidas. Não se endivida. Quem não tem conhecimento deixa de ganhar, e quem tem conhecimento da educação financeira ganha sempre mais. Então é isso, meu muito obrigada. É isso aí, professora Zenilda, da EREM Comendador Manuel Caetano. Muito pertinente aí a sua fala, trabalho fantástico sobre educação financeira, muito apropriado para os dias atuais, e é justamente isso que se propõe a nossa mostra de inovações pedagógicas, a questão da relevância para a sociedade, né, daquilo que se produz em sala de aula e, portanto, aponta para a sociedade. Então, parabéns pelo trabalho, professora, muito bom, não é? E a ideia também, obviamente... Desculpe, professora, pois não? Não, obrigada, agradeci. Legal. Então, nossos agradecimentos mais uma vez ao trabalho, à relevância e à pertinência desta comunicação oral de matemática. Valeu, professora. Abraço aos estudantes também aí de toda a escola, da EREM Comendador Manuel Caetano. Transmita, por gentileza, aí nosso abraço a toda a equipe docente e discente também. Até mais, até breve, professora. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Thought I couldn't breathe without you. I'm inhaling. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't last without
E aí, galera, estamos de volta aí com mais um trabalho de matemática. Estaremos agora apresentando o trabalho da professora Marisa Aquino, da ETE, Alfredo Freire. Seja bem-vinda, professora. Grande abraço. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui presente. Olá, minha gente. É uma satisfação, né, estar aqui, né, representando a ETE Professor Alfredo Freire, né, a nova escola técnica no campo de artes, não é? No campo da arte e teatro. E esse projeto foi um projeto novo, com a turma nova de artes visuais, a arte temática, né? A arte do Tangram, criado nesse período de pandemia. Pode passar. A ETE Professor Alfredo Freire, que se encontra no bairro de Água Fria, na cidade do Recife, Pernambuco, né? E a autora do projeto foi eu mesma, né, professora Marisa, e a área, né, Ciências da Natureza e Matemática, e o público-alvo é o público, os alunos do primeiro ano do ensino médio, de artes visuais, não é? Os principais objetivos do trabalho, não é? Focando esses estudantes, foi desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico, né? Com o jogo do Tangram, não é? E trabalhar as concepções de áreas, perímetro, visualização de figuras geométricas, confeccionar quadros, né? Com essas figuras, que era o foco principal. E também incentivar o uso das atividades lúdicas de forma remota, já que durante o período que foi feito o trabalho, eu estava dando aula com as turmas através do Meet, né, através das plataformas, e o grande desafio foi esse, né, passar esses conteúdos, e esse conteúdo foi baseado numa ideia que me veio à mente, né, pode passar o slide. Essa ideia que a gente veio foi baseado no Lavin. Eu criei esse laboratório virtual itinerante de matemática com a ideia de passar para eles algumas atividades lúdicas que eles podiam realizar em sua residência, utilizando materiais que eles poderiam ter em casa, né? Papel, cola, tampinhas. E como o curso é novo, o curso de artes visuais, aí veio a ideia da gente criar algumas telas, alguns quadros, utilizando o Tangram, não é? Então, a gente teve a ideia de passar para eles o que era o Tangram, como surgiu, não é? Tudo de forma remota, a gente até então não estava ainda presencial. E com todo esse aparato, a gente orientando esses estudantes, inclusive não só estudantes de artes visuais, também alunos de teatro, eles ficaram também interessados, né, na confecção desses quadros. A gente passou a orientar como trabalhar, como eles confeccionarem para a gente colocar numa exposição na escola, não é? E essa exposição, não é? Ela foi realizada na própria escola, numa sala nova, em homenagem ao professor Vitor Mendes Rui Filho, que foi vitimado pelo Covid. Um professor até então que já tinha ele como companheiro de trabalho na escola há mais de 15 anos. Então, ele foi vitimado e, em homenagem, a gente fez a inauguração com a exposição, não é? E essa relevância do trabalho teve principalmente o foco, o aprendizado matemático, da matemática de forma lúdica. Pode passar o slide. O resultado foi surpreendente, né? Porque muito mais além dos meninos trabalharem a questão de forma geométrica, não é? Brincar com o Tangram, não é? Descontrair, porque quebra até aquela tensão da matemática, apenas cálculo, né? Eles entraram também naquela
construção, né, de algo novo, de algo diferente, né? E eles foram bem mais além do que eu imaginei, né? A princípio, eu pensava apenas em construir com as peças, e eles juntaram, digamos assim, o útil ao agradável, baseado no curso deles de artes visuais, e veio telas, veio imagens surpreendentes, não é? Que eles confeccionaram. E aí eu trouxe algumas telas, né? Eu queria que mostrassem as evidências. Algumas telas, né? Essa sala aí foi a sala novinha que foi construída lá na escola, né? Um ambiente bastante agradável. E os alunos foram bem além, mais do que eles confeccionaram as telas, aí está no geral, não é? O ambiente, eles também fizeram esculturas utilizando peças do Tangram, eles fizeram telas, tudo isso que foi colocado aí nessa sala, eles fizeram em suas residências, no período de pandemia, não é? E foi apresentado como culminância no Dia da Matemática, que foi vivenciado no mês de maio. Como todas as escolas vivenciam, esse trabalho foi vivenciado no mês de maio. Pode passar. Aqui também a gente colocou alguma imagem, né? Aqui foi uma aluna do curso de artes visuais, Alexandra, né? Do primeiro ano, novata. Isso foi, ela desenvolveu, mais além do que representar a imagem do Tangram, ela também representou aí a arte dela, né? Desenvolvendo o que ela estava pensando naquele momento, tal. E foi bem surpreendente, né? Os professores, os alunos que visitaram a exposição acharam bem legal o que foi desenvolvido por elas, né? Pelos alunos. Tem mais algum? A gente tem aqui mais algumas imagens. Foram mais de 80 quadros, né? Eu coloquei alguns só para representar. Então, eles representaram desde quadro bem simples, não é? Utilizando as peças do Tangram, até quadros mais elaborados, né? Com cores, texturas, fizeram quadros em 3D, fizeram quadros representativos, com situações do cotidiano, criaram historinhas utilizando o Tangram, e essa representação foi maravilhosa. Então, é isso que eu tenho para mostrar, né? Para representar a ETE Alfredo Freire. E foi surpreendente, né? Porque a gente imaginava que eles iriam ficar um pouco tímidos como alunos novatos, escola nova, não é? E aí mostrou um trabalho maravilhoso. Muito bem, professora Marisa Aquino, da ETE Alfredo Freire. Muito legal esse diálogo entre matemática e arte. As pessoas tendem a achar que matemática não tem nada a ver com arte, mas como foi apresentado aqui, muito bem apresentado, ficou provado que, de fato, a matemática tem tudo a ver com arte. Então, muito obrigado, professora. Grande abraço. Legal. Transmita, por gentileza, também os nossos cumprimentos a toda a equipe docente e discente da ETE Alfredo Freire, que vem desempenhando um trabalho brilhante para a sociedade. Né? Então, muito bom. Show de bola. Até a próxima, professora. Prazer. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Trabalho agora com a professora Ruth Micaeli e equipe da EREM Ione Góes. Olá, professoras. Olá, equipe. É com vocês agora. Olá, bom dia. Meu nome é Marci Cleide, essa é minha amiga Ruth Micaeli, e nós somos da escola EREM Professor Ione de Góes Barros, de Afogados da Engazeira, Sertão do Alto Pajeú, em Pernambuco. E a ideia do nosso projeto, que é a Gincamática, Brincando com a Matemática, ela surgiu a partir da necessidade que nós tivemos em mostrar para o nosso aluno que a matemática pode ser divertida, que a matemática tem aplicação na sua vida, porque eu sei que não é um problema apenas nosso, mas o aluno, ele tem dificuldade de enxergar a matemática como algo que ele vai utilizar na sua vida. E aí, sentindo
essa dificuldade dos alunos passarem a ver a matemática de uma forma mais dinâmica, nós criamos esse projeto e passamos a aplicá-lo na nossa escola. Pode passar, por favor? Aí a nossa equipe é um projeto de 4 professores, tem os outros 2 colegas que aparecem aí na foto, João Tiago e Laudicea. Pode ir para o próximo, por favor. Então, como eu acabei de dizer, a gente vive em uma sociedade na qual o aluno está inserido, que historicamente o aluno já traz essa dificuldade em matemática, já traz essa visão de que a matemática é algo chato, sem aplicação na sua vida, e isso, consequentemente, vai complicar o seu processo de ensino-aprendizagem. E era isso que a gente observava, que aquele aluno que já tem uma visão diferente da matemática, que achava que ela tinha aplicação em sua vida, tinha umas notas melhores. E os alunos que tinham essa outra imagem aí de matemática acabavam tendo uma aprendizagem mais defasada. E aí, sabendo do nosso papel enquanto educador, nós buscamos meio para que nós pudéssemos mudar essa realidade. E aí veio a gincamática. Próximo. Aí a gente tem algumas fotos e Ruth vai falar um pouquinho sobre os objetivos. Dentro disso tudo, o objetivo geral do nosso trabalho foi fazer com que o aluno compreenda a matemática como uma construção humana, relacionando o seu desenvolvimento com a transformação da sociedade. E os objetivos secundários de nosso trabalho foi fazer com que eles explorem os conhecimentos básicos de matemática, a fim de possibilitar ao aluno sua integração na sociedade em que vive, desenvolvendo, assim, cálculo mental e estimativa de resultados. Também foi fazer com que eles ampliem o conhecimento sobre os conteúdos do ensino médio, com significados e aplicações do cotidiano, e fazer com que eles percebam a relação da matemática com outras disciplinas. Vou passar. Pronto, pode adiantar mais um pouquinho, por favor? Os objetivos secundários. Também nós tínhamos como objetivo explorar os conhecimentos básicos de matemática, de forma que possibilitasse ao aluno a sua integração na sociedade em que vive, de forma que eles começassem a relacionar esses conhecimentos com a sociedade na qual ele está inserido. Desenvolver também cálculo mental, estimativa de resultados, ampliar os seus conhecimentos com os conteúdos do ensino médio, porque no nosso projeto, a gente seleciona os conteúdos que a gente quer trabalhar nessa gincana. Então, dentro desses conteúdos, os alunos vão buscar suas dificuldades, vão tentar sanar, na verdade, essas dificuldades, para que sua equipe acabe se saindo bem no dia da culminância, que mais um pouquinho à frente a gente vai falar melhor sobre ela, na metodologia. E também perceber a relação da matemática com outras disciplinas. Aí a metodologia, ela funciona da seguinte forma. Mais ou menos com um mês de antecedência, a gente passa nas salas, falando sobre a gincana, mostrando as provas, falando sobre as provas da gincana. Dentro dessas provas, algumas eles têm que realizar, na verdade nós chamamos de tarefas. Algumas tarefas eles têm que realizar antes e levar apenas o produto final no dia da culminância, e outras tarefas eles vão realizar no dia, fazendo assim um somatório de pontuações para ver no final a equipe campeã. Nós trabalhamos com turmas de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Pode passar mais um pouquinho? Nós trabalhamos com turmas de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e esse ano, por conta da pandemia, na segunda edição da Gincamata, nós dividimos em 2 dias. Em um primeiro dia, era a disputa entre os primeiros anos, nós tínhamos 4 turmas, e no segundo dia, a disputa entre segundos e terceiros anos, porque normalmente, na primeira edição, ela aconteceu em um dia só,
e disputavam primeiros contra segundos e contra terceiros anos. Esse ano nós fizemos essa divisão para manter os cuidados, né, por conta da pandemia, por conta da Covid. Então, aconteceu em 2 dias. Então, cada primeiro ano se organizou com as suas tarefas, as tarefas que eles realizavam antes e levavam o produto final, e também no dia, as tarefas, inclusive tarefas surpresas que a gente ia acrescentando, que eles não sabiam, para dar um pouquinho mais de emoção. Aí aqui, além dessas tarefas que eu acabei de falar, a gente define o local, data e horário dessa atividade, apresenta o nosso projeto, né? Além de apresentar as tarefas, a gente faz a apresentação do nosso projeto em todas as salas de aula, divide as equipes e escolhe também cores de identificação. Então, cada equipe vai ter a sua cor. Na verdade, a gente faz um sorteio para saber qual cor fica com cada equipe. É bem bacana. Pode passar? Pode passar mais um pouco. Pode passar mais um pouquinho, por favor. Isso. Dando continuidade à metodologia, Volta só mais um pouquinho. volta um slide, por favor. Isso. Pronto. Aí eles decidem uma logomarca para cada equipe e desenvolve a gincana, ela é desenvolvida pelos alunos, né, do primeiro ao terceiro ano. Então, como a Márcia já explicou, esse ano, por conta da pandemia, a gente teve que dividir as equipes. No primeiro dia, se apresentaram os primeiros anos, no dia da culminância, e no segundo dia, se apresentou o segundo contra terceiro. Ela foi realizada durante os meses de julho e de agosto. No mês de julho, a gente passou, apresentou, e a partir daí, eles desenvolveram isso, produziram, para poder apresentar no dia. Geralmente, a nossa gincana ela é apresentada no dia 6 de maio, né, no dia da matemática. Por conta da pandemia esse ano, acho que nós estávamos em aula remota e tivemos que adiar ela um pouco. Pronto. Aí, na culminância do projeto, eles apresentam todas as atividades, mais tarefas surpresas. E tem uma tarefa, que ela é a última, que ela vale mais pontos, que é a arrecadação de alimentos. E esses alimentos que eles arrecadam antes da culminância, no final, a equipe vencedora determina famílias carentes para receber as cestas básicas, culminando assim a nossa gincana. Pode passar. Pode passar para os resultados. Pronto. Então, com isso, a gente concluiu, né, já após as 2 apresentações da gincana, 2 culminâncias, 2 gincamáticas que já aconteceram, que nós conseguimos atingir o nosso objetivo, pois a partir daí, porque de início a gente pensa, mas se o aluno não tem tanta atração assim por matemática, será que ele vai se envolver? E a gente acaba vendo que eles se envolvem mesmo, eles realizam a atividade. Nas provas que eles sentem dificuldade em um conteúdo de matemática, eles correm atrás, sem contar que também relaciona a matemática com outras disciplinas, porque tem a questão de um poema matemático, ele tem que buscar o auxílio do professor de português, tem a dança, tem uma apresentação cultural, então ele tem que buscar o auxílio de outros professores. E eles acabam vendo que a matemática, além de se relacionar com tudo na sua vida, no seu cotidiano, ela se relaciona com todas as outras disciplinas. E aí a gente vê como destaque o empenho dos estudantes na realização do trabalho em equipe, a socialização, eles se ajudam mutuamente, tem a questão do uso das regras, que eles acabam cumprindo, comportamento, comprometimento, e ainda o mais importante, que é essa ação solidária, que é a doação das cestas básicas com arrecadação de alimentos pelos próprios alunos. E é isso o nosso projeto. Show de bola. Muito bom. Fiquei encantado aqui com essa interação com a sua própria sociedade, essa questão, como vocês colocam aqui, da ação solidária. E aqui a gente fica percebendo claramente que a matemática ela pode ser, sim, um elo de ligação com a sociedade, mas não apenas com a sociedade, mas, sobretudo, com a ação solidária.
Eu acho que esse ponto aí, ele é um ponto-chave no trabalho de vocês e isso traz uma relevância incrível, fantástica. E a gente só pode entender isso Obrigada. como, de fato, uma inovação pedagógica, que é justamente o que se Sim. propõe esse evento aqui, né? A nossa nona mostra de inovações pedagógicas. De nossa parte, portanto, parabenizamos mais uma vez as professoras e também a equipe que também faz parte. Eu tenho aqui os nomes da própria professora Ruth Micaeli, do João Tiago, da Laudiceia e da Marcicleide, que apresentou também, né? Então, assim, nossa gratidão, nosso abraço, e a gente, certamente, a gente vai se encontrar por aí em outros espaços, ou talvez Tomara. cyberespaços, né? Seja presencialmente ou virtualmente, mas seja como for, a nossa gratidão pela participação do trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez, grande abraço, pessoal, valeu, tchau, tchau. Obrigada, nós também agradecemos. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. E aí, galera, estamos de volta aqui para mais um trabalho na categoria de matemática, na nossa nona mostra de inovações pedagógicas. Estaremos agora vendo o trabalho de Kaline Ferreira, da EREM Aníbal Falcão. Seja bem-vinda, professora. Grande abraço. Bom dia.